Alô, alô. Quem gerencia isso? Alô, alô. Tô aqui. O que eu ia fazer mais? Ó, funciona. Muito bom. É pra começar? É pra começar. Muitas coisas aqui na mão. O tema é Internet das Coisas. Eu coloquei um ponto de interrogação porque quando eu comecei a brincar com esse tal de Internet das Coisas, eu ficava me pensando que coisas que esses caras querem falar. É uma palavra linda, né? Internet das Coisas. Então eu comecei a pesquisar e aí a gente montou essa apresentação. Vocês fiquem tranquilos. Quem é o próximo palestrante? Ele já está aí? Cadê? Ó, fica tranquilo, são só 7.475 slides. Tá? Às 3h30 da tarde você entra aí para fazer a apresentação. E eu preparei esses itens aqui para a gente discutir um pouquinho. Vamos falar sobre a tal da revolução do século XXI. Uma definição que o ITU, não é de Itu, tá? É do ITU, né? Fez sobre a Internet das Coisas. Vamos falar de livros gratuitos. O pessoal gosta quando a palavra gratuito aparece, né? Então eu coloquei aí, gratuito. Vamos mostrar algumas aplicações, como fazer Internet das Coisas, o que falta fazer para essa tal dessa Internet das Coisas funcionar. Nanocomputadores, que porcaria é essa que esse cara vai falar? Deixa chegar lá. Vamos falar de Virtual Keyboard, Internet das Coisas. E vamos encerrar com chave de ouro, né? Com o nosso programa Minha IoT, Minha Vida, né? Então nós chegaremos lá, Yes, baby! Yes. Então vamos começar com a revolução do século XXI. E é muito divertido quando você começa a pesquisar um tema e descobre que o que a gente está usando agora... eu sempre me perco com isso. Que ano nós estamos? 2014 que nós estamos, né? O cara que bolou esse troço escreveu um artigo em 91 sobre isso. Um tal de Mark Weiser, né? O computador do século XXI. E ele escreveu esse artigo lá no MIT, em Berkeley, se não me engano, na Califórnia. E aí os caras acharam tão fantástico o artigo dele que publicaram uma reportagem na Science American, né? E a proposta do Mark Weiser era tão legal, que eu coloquei um texto em inglês e fiz uma tradução porca, né, e mal feita com o nosso Google Translator. Então mantive o original para não atrapalhar o que o cara disse. Mas basicamente o conceito dele é assim, ó. As tecnologias mais profundas são aquelas que vão desaparecer, que você não vai ver que você está inserido dentro dela. E para provar esse conceito que o Mark Weiser em 91 vinha falando, ele fez uma reunião com os amigos dele para demonstrar como aquela ideia que estava na cabeça dele era possível. Olha a reunião aí, que bonita. 91. Senhores, senhoritas, vocês não estão entendendo o que tem aqui. O cara tá com uma TV touchscreen, cara. Em 91. Os caras estão com os tablets aqui, bicho. O cara tá projetando as coisas lá na TV e os caras estão vendo em tempo real a coisa acontecer. Em 91. E o cara fez o esquema disso tudo para isso tudo funcionar. Olha lá, ele falou assim, é simples. Nós colocamos aqui equipamentos com radiofrequência, a tecnologia de ponta na época, infravermelho, top advanced, não é isso? Né? Infravermelho, e espalha um monte de dispositivos aí para conectar com esse sistema. Vem me dizer que a Internet das Coisas é nova? Vá! O cara não leu a história. Essa pergunta que eu vou fazer é triste, porque eu sei que tem pessoas que vão levantar o braço. Quem não era nascido em 91 aqui nessa sala? Tem cara que não era nascido. Bicho, você não era nem nascido, os caras já estavam falando de Internet das Coisas, bicho. Você está entendendo? E você veio aqui na Telefônica assistir uma palestra de inovação. Percebeu onde é que você veio parar, meu amigo? Pois é. E o mais legal do conceito dado pelo Mark Weiser
era que o seguinte, esse troço... Cadê? Meu amigo ali, não? Esse negócio... Seu nome é? O senhor que fez a pergunta que quase estragou minha palestra? É, senhor. O Heitor, né? O Heitor fez uma pergunta na palestra anterior que quase estragou a minha. O ITU define, através das ideias do Mark Weiser, que essa porcaria tem que ter conexão 24/7. A qualquer tempo, em qualquer lugar, com qualquer coisa, isso tem que funcionar. E como eu sempre digo, não acredite em nada do que eu falo aqui. Vá no Google, vá no Oráculo, digite, pegue esses links e você vai encontrar um gráfico como esse, em que o ITU define como tem que ser na cabeça dele, na padronização dele, essa tal de internet das coisas. Em qualquer... Muitas coisas, peraí. Calma, deve estar aqui. Isso. Atenção, vamos ver se funciona. Aê, muito bem. Em qualquer tempo, em qualquer lugar, qualquer coisa sendo conectada. É um tripé esse negócio. Tá entendendo? Muito bom saber disso, né? Se você ler um pouquinho com mais de calma o documento que está disponível gratuitamente aqui no ITU, você vai ver que ele posiciona algumas coisas, características, que a tal da internet das coisas... É ótimo essa palestra, porque eu vou falar de coisa aqui, é uma grandeza, né? Mas tudo bem, né? As coisas que tem que ter conectividade, tem que ter identificação de objetos, tem que trabalhar em real time, tem que ter os dispositivos inteligentes, tem que ser em escala pequena. Tudo isso é a tal da definição que o ITU dá para a internet das coisas. O meu amigo ali do Java fez essa pergunta, e essa pergunta é bem interessante. Tá bom, legal, internet das coisas, mas quantas são essas coisas? Alguém tem uma ideia de quantas são essas coisas? Quem falou? Eu, milhares. Falou milhares, ganhou um brinde. Essa é a regra, né? Falou milhares, ganhou um brinde. Muito bem. Falou milhares, ganhou um brinde. Desculpa, como é seu nome? Você errou. Próximo. Quanto? Quem falou? Milhões. Meu amigo ali falou milhões. Milhões. Cadê o amigo? Milhões ali. Milhões. Como que é seu nome? Você errou. Próximo. Bilhões. Essa palestra cansa. Mas legal, é bom. Cansa, mas é bom. Muito bem, A Cisco fez um pequeno estudo em 2010. Que ano nós estamos mesmo? 2014. Em 2010 eles contavam 12,5 bilhões de coisas conectadas. A estimativa, 50 bilhões em 2020. 50 bilhões. Vou repetir de novo. 50 bilhões. É zero pra caramba, bicho. Muitas coisas mesmo, né? E essa porcaria, eu não sei quem é esse tal desse cara, desse tal de Moore. Essa porcaria acompanha a lei de Moore. Esse negócio está dobrando a cada ano, a cada 2 anos, cara. Né? Chegou num momento que até na sua casa vai ter 1 tonelada de coisas conectadas, né? O I3E disse assim, olha como era a sua casa no longínquo ano de 2007. Um computador conectado. Olha hoje, né? O tablet, o iPad, iPod, iPod, né? O celular, a internet, a Apple TV, tá entendendo? Tudo isso pendurado lá. E agora, como o cara do Java falou, a geladeira está conectada, a máquina de lavar, o fogão, a chopeira é bom, tá tudo conectado, cara. Bom, eu fui consultar alguns fabricantes de semicondutores da área de embarcados para ver qual é a ideia deles sobre essa tal de internet das coisas. E aí eu pedi autorização para o pessoal da Freescale para colocar esse gráfico que vocês vão ver aqui, que na minha opinião é quem resume pictoricamente da melhor maneira essa tal da internet das coisas, né? Esse gráfico é da Freescale e ele mostra assim, a raiz de tudo isso para você conseguir fazer a tal da internet das coisas funcionar é processamento embarcado.
Mas mais do que isso, não adianta você ter processador embarcado se você não consegue, através de uma rede de sensores, retirar as informações que você quer da chopeira, da máquina de lavar, do seu notebook, da sua casa, etc. E também não adianta você ter lá um processador e um sensor se você não consegue fazer conectividade com isso. Você tem que arrancar aquela informação dali. Ok? E aí, se você alimentar essa árvore, meu amigão, o que tem de aplicações que vai crescer, nascer e aparecer aí é uma grandeza. Ok? Muito bem. A palavra gratuita é bem bacana, né? Então tem um livro gratuito de IoT em português, né? O site está ali e é o Internet das Coisas, né? Eu baixei esse livro, mandei um e-mail lá para os caras, pedi autorização para colocar algumas imagenzinhas que a gente vai mostrar aqui. E eu vou dizer para você, cara, o título desse livro não deveria ser Internet das Coisas. Deveria ser assim: tudo o que você queria saber sobre a Internet das Coisas, mas tinha medo de perguntar. Porque o livro é fantástico, cara. O que ele enumera de aplicações, de cada um dos slides, das coisas que eu vou mostrar aqui, estão muito, muito melhor detalhadas no livro do que o que eu vou conseguir fazer aqui. Então, vamos falar de algumas aplicações que o livro mostra. Por exemplo, iluminação urbana. O cara mostra sistemas de iluminação urbana controláveis pelo tráfego de automóveis ou pelo tráfego de pessoas. Você espeta no chão sensores, tem mais carros, liga a iluminação. Não tem carros, desliga a iluminação. Apareceu uma pessoa, liga a iluminação. Qual é a consequência de eu conseguir controlar isso mediante tráfego? Economia de energia. Nem temos problemas com energia no planeta, não é isso? Nem temos problemas. Bem um brinde. Lixo. Eu tive há 3 meses lá em São Francisco, participando do ESC, mudou de nome agora, Design West, né? E você anda lá, as lixeiras são inteligentes, cara. Já pensou que bacana? A lixeira tem um sensor para medir se tem lixo. E se tiver lixo cheio, ela manda um Twitter, um SMS, entra no sistema e avisa pro lixeiro vir recolher. Mas mais do que isso, ela tem uma solenoide, uma travinha, que se ela encher, ela trava. Ela não permite que o usuário vá lá e coloque mais lixo do que a capacidade dela. Planejamento urbano, né? O livro mostra como você consegue, através de uma rede de sensores espalhados pela cidade, melhorar o planejamento de tráfego, de ocupação de solo, de desvios, etc. Meio ambiente, se você tem resíduos, tem coisas para serem controladas, coisas químicas, né? O livro mostra algumas aplicações para você espalhar sensores nesses equipamentos críticos e saber a localização e dar o destino correto para ele. Compras, né? Eu já vi N papers do supermercado 4.0, né? Onde você entra com um carrinho, né? Você só coloca o produto no carrinho, ele já te informa lá no display do carrinho qual é a validade, qual é o preço, já faz a conta, te indica a promoção, né? Às vezes você nem leva o produto para casa, você só coloca ali e no final o próprio mercado faz um delivery e entrega para você. Sistemas de pagamento, né? Automatizados de tudo quanto é conta, tudo quanto é evento. Identificação, controle de produtos durante as compras, então os produtos ganham inteligência. Eventos. Tem um tal de um evento que está para acontecer aqui no Brasil, uma tal de Copa do Mundo, não sei se alguém já ouviu falar desse negócio aí, né? Estão esperando algumas pessoas chegarem aqui no Brasil para assistir o que os caras vão fazer lá nos estádios, né? Imagina como é o controle de acesso de pessoas, de multidões, para um evento como esse. A internet das coisas, com a sua rede de sensores, fazendo um monitoramento, pode te ajudar com esse gerenciamento de eventos, né? O meu amigo aqui perguntou do gado. Mas vamos um pouquinho mais à frente, vamos pensar um pouco mais no futuro. Que tal se ao invés da gente controlar o gado, a gente controlasse as plantas?
Você insere sensores no solo, verifica a umidade, conforme a umidade cai ou aumenta, você liga e desliga a irrigação, você acompanha, por exemplo, através de sensores, o diâmetro do caule da planta, faz alguns estudos científicos, quando o diâmetro chegar em X milímetros, você sabe que está no ponto da colheita e automatiza. Preciso continuar? Eletricidade, eletricidade, eletricidade. Vamos fazer medidores inteligentes, sistemas de gerenciamento de energia, sistemas de medição automatizada. Primeira enquete do dia. Quem aqui mora em apartamento? Pô, não tenho brinde para todos vocês, ok? Vamos fazer uma pergunta mais restritiva, senão não vai dar certo, né? De vocês que moram em apartamento, quantos de vocês têm a conta de água individualizada? Olha que coisa linda. Mas eu vou usar o meu amigo aqui como referência. A sua conta de água é individualizada porque instalaram um medidor em cada apartamento? Sim, é um medidor pelo Scope. Olha só, cara. Então, você que mora no apartamento onde a conta de água não é individualizada, muito obrigado. O que acontece? Mora você sozinho, aqui em São Paulo, na Selva de Pedra. O seu vizinho do apartamento de cima, mora ele, a mãe dele, o pai dele, o gato, o cachorro, o papagaio, né, a galinha, né, todo mundo morando lá. E aí o cara toma 5 banhos por dia, não é isso? E aí a conta desse apartamento que não é individualizada é rateada entre todos os condôminos. Bicho, você sai 6 horas da manhã, toma um banho, chega em casa morto, dorme, não toma mais banho, cara. Né? E você paga o mesmo que o cara tem 200 pessoas. Quando você instala um sistema de medição automatizada, como é o seu caso que você citou, em tempo real a companhia de abastecimento de água pode verificar como está o consumo, como está o vazamento, se tem alguma mudança de padrão, pode detectar um gato, né? Se o cara está fazendo algo, pô, mas peraí, no medidor de entrada do prédio eu tenho tanto volume, na casa a soma dos prédios não dá tanto, tem alguma coisa errada aí, tá entendendo? Então o cara consegue automatizar muitas coisas. O que mais? Sina Weather Station. Eu coloquei essa aplicação para falar que no livro ele trata também de automação residencial, por exemplo. E tem um produto para eu ilustrar isso que eu achei muito bacana, desenvolvido na China, em que o cara espalha pela cidade uma série de sensores de temperatura, umidade, vibração. Se tiver acontecendo um terremoto, por exemplo, o sistema que o cara deixa na casa dele, via cloud computer, recebe todas as informações aqui nesse painel, ou manda um alerta pelo celular, e o cara sabe que está para acontecer um terremoto, está acontecendo um terremoto, toma uma ação para isso. Ok? Tá aí o site, né, que você vê essa aplicação. Medicação, mal de Alzheimer, cuidado contínuo. Segunda enquete do dia, terceira, quarta, perdi a conta já. Quantos de vocês aqui tem em casa, né, um parente, vovó, que já é bem idoso e que está precisando de cuidados médicos? Pois é. Imagina se você precisa sair e não tem alguém para ficar com aquele seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, né? Esse cara precisa de cuidados, muitos cuidados, e você não tem como gerenciar isso. Você instala no pulso dele um relógio com uma série de sensores que mede o batimento cardíaco, a pressão arterial, tem alguns sensores que conseguem medir a taxa de glicose, por exemplo. Ele tem acelerômetro, giroscópio, magnetômetro. Então se o cara se desloca lá na casa, você consegue ver onde é que está, né? Se o cara caiu, tem um padrão muito claro de aceleração quando o cara leva um tombo e leva um alerta. Esse relógio se conecta via Bluetooth com um smartphone ou via Wi-Fi com o seu roteador, e você consegue fazer toda a conectividade dessa pessoa que precisa de cuidados. Isso é a internet das coisas, cidadãs.
Puta, esse livro é grande, cara, tem muita aplicação. Gerenciamento de emergências, deslocamentos na cidade, logística de transporte. Alguém sabe do que se trata esse símbolo? O que é isso aí? Levanta a mão quem usa essa porcaria. Isso aí já me salvou a vida umas 10.485 vezes aqui em São Paulo, né? Tô indo pra Berrini, tô indo pra Marginal, pô, tá tudo parado. Isso aqui é fantástico a interatividade. Mas vocês acham que isso é o mais avançado em termos de internet das coisas? Sabe de nada, inocente. Você quer saber o que tem de estado da arte nessa questão de emergência, deslocamento e logística? Um troço chamado Streetline. O que é esse tal... Alguém já ouviu falar do Streetline? Eu já ouvi. Né? O que é o tal do Streetline? É um aplicativo para celular com a internet das coisas que faz o seguinte: tu espeta o teu smartphone no carro. O smartphone tem conectividade 2G, 3G, 4G, 5G, sei lá qual G que você quer, mas tem uma conectividade. Em tempo real, esse celular manda onde que estão as informações dos carros conectados no sistema. Então o sistema em tempo real sabe o que está acontecendo. Aí o cara fala assim: pô, mas isso o Waze também faz? Beleza, vamos avançar, mais um slide, né? O que o cara faz com isso? Na rua, na street, né, lá no ponto físico, ele espalha um monte de sensores para coletar informações da rua. Aí, aqui no Brasil, você vai lá, instala um negócio como esse, bonitinho, redondo, com a marca Streetline, na rua, amanhã ele não está mais lá. Não precisa acreditar em mim, instala e vê se amanhã vai estar lá. Ok? Aí os caras dizem: não, isso não vai dar certo, né? Vamos mudar, vamos fazer uma tartaruguinha, que esse aqui ninguém quer, né? Isso aqui tem de monte, então vamos fazer uma tartaruguinha dessas e a gente pega, embute os sensores aí dentro, né? E aí é o seguinte, cara, se tem sensor aí, diz a lenda que os sensores precisam de energia, né? Sensores precisam de energia. Só um segundo. Deixa eu achar aqui, cara. Aqui. Aí você instala nesse tipo de sensor um sistema com célula solar que consegue, quando tem sol, captar a energia, né, da radiação, coloca numa placa que gerencia essa energia, armazena numa bateria, num supercap, tem opções aí para você escolher, ao gosto do freguês, e esse cara consegue, se você tiver um processamento de baixo consumo, consegue ficar dias e dias, mesmo que esteja nublado, alimentando o sistema. Então esse negócio torna-se autônomo. Com isso funcionando de modo autônomo, você consegue montar um sistema que em tempo real coleta informação dos carros, dos sensores, e aí você coloca isso tudo numa cloud computer. E aí lá em São Francisco, por exemplo, diferente aqui do Brasil, onde a gente tem o sistema da Zona Azul, para você estacionar na rua, lá tem o sistema de parquímetro. E o parquímetro... É em Java. Meu amigo, ele não perde a oportunidade, é em Java. Okay? Então, depois você pega a aplicação com ele, é em Java. Né? Aí você tem o sistema aqui de parquímetro e a nuvem já faz a conexão e reserva a vaga para você naquele parquímetro, né? E te manda via celular, ok? Fala assim: ó, vai para lá, vai para cá, sua vaga é essa. Mas não basta isso apenas, porque no celular, reservando a vaga, o cara, ele vai na rua e sinaliza as placas para você. Vira para lá, vira para cá, vira para lá, em tempo real. O cidadão ID tal, sua vaga está ali, vira direita. Ruim, né? Igualzinho aqui no Brasil, né? Bom,
Vamos fazer então, acabou o livro era esse. Vamos fazer então essa tal dessa internet das coisas realmente funcionar, realmente acontecer. Tem 4 grandes tópicos necessários que você precisa implementar se você quiser fazer a tal da internet das coisas acontecer. Quais são esses 4 grandes tópicos? Né? São esses aí. Você precisa implementar um sistema machine to machine, máquina com máquina conversando. Você precisa tratar um volume de dados gigantesco. Vocês não têm noção da quantidade de dados, eu vou tentar mostrar um pouquinho sobre isso. Você precisa levar isso para a nuvem. E você precisa de um sistema SDN. Já falaremos sobre isso. Vamos mostrar cada um desses tópicos. Então, primeiro, vamos falar de machine to machine. Né? Machine to machine, conectar máquina a máquina. É você fazer esses dispositivos, esse monte de hardware que a gente mostrou aqui, é fazer a chopeira falar com a Raspberry Pi e falar via Bluetooth, Wi-Fi com o roteador para poder entrar na rede. Isso é machine to machine. Quando você começa a criar essas conexões machine to machine, você começa a ter acesso ao que a gente chama de mineração de dados. Você começa em tempo real a receber informações lá da rua de como é que está o status de tráfego, como é que está o status da chopeira, tá entendendo ou não? Você começa a ter informação para ser tratada. Né? É muito engraçado, eu estava discutindo isso com o Wagner. Né? É muito engraçado você ler o texto do Mark Weiser, lá, o visionário que em 91 criou a internet das coisas, que ele usa 2 termos bacanas no paper dele. O termo computação pervasiva e outro termo que ele também usa, ubiquidade. Você imagina se a gente estivesse aqui fazendo uma sessão de computação pervasiva em vez de falar internet das coisas? Aí tem metade do pessoal. Né? Vamos falar de computação ubíqua. O que é isso? De comer ou de passar no pão? Internet das coisas é um nome muito mais bonito, né? Para esse negócio. Então, no texto lá ele fala de computação pervasiva, ubiquidade, etc. E a mineração de dados, você começa a ter, chegando em alguma inteligência, em algum processador, um monte de informação para ser processada. E se você souber fazer os tratamentos matemáticos, estatísticos, você tem milhões de dólares na sua mão, em dinheiro. Porque com essa informação bem tratada, você atinge o cliente certo, no tempo certo, e faz a coisa certa acontecer. Ficou clara essa ideia? A Freescale, de novo, usa muito esse conceito de que internet das coisas é muito mais do que apenas machine to machine. Internet das coisas envolve machine to machine, mas envolve as máquinas conversando com infraestruturas, as máquinas conversando com o meio ambiente, as máquinas conversando com os seres humanos. Então é algo mais profundo e abrangente do que apenas machine to machine. Bom, Big Data, segundo grande tópico. Chegou um monte de informação, chegou um monte de dados, e você tem que tratar esses dados. Né? O volume de informação que você vai passar a ter quando aqueles 50 bilhões de dispositivos estiverem conectados em 2020, segundo a previsão da Cisco, é absurdo. Quer ver? Você não acredita em mim? Então espera. Levanta a mão, por gentileza, quem aqui tem Facebook? Legal, todo mundo tem Facebook. Depois você me procura lá, eu estou lá no Facebook, a gente troca uma ideia. Você tem noção de, em um dia, quanto o Facebook processa em termos de dados? Diariamente, 500 terabytes de processamento. Você acha muito? Hã? 500 terabytes processados por um dia? Ah tá, é porque você não conhece uma empresinha chamada Google. Já ouviu falar? Em um dia, o tal do Google processa 20 mil terabytes de informação. Acrescente aí 50 bilhões de dispositivos mandando informação em 2020.
Conseguiu formar na vossa cabecinha uma ideia do que nós estamos falando de Big Data? É disso que a gente está falando. É informação pra caramba! Cloud Computer. Bom, tudo isso vai ter que ter uma infraestrutura de rede para suportar esse tráfego de dados, para fazer... imagina se a Oracle, com o Java, começa a vender chopeira, Wi-Fi, control... Cara, vai precisar de uma rede de infraestrutura para fazer essas chopeiras todas funcionar. Imagina a estrutura necessária pelo pessoal do Street Line para fazer esse gerenciamento, essa leitura de informações das ruas. É muita informação. O pessoal da Telefônica está investindo fortemente na questão de Cloud Computer para fornecer esse serviço aqui para o pessoal. Fala que isso é muito legal. Imagina qual é o banco de dados que vai ser usado para armazenar todos esses dados. Né? A ideia do IoT da Oracle não é somente fomentar desenvolvimento de hardware, é levar todos os produtos da Oracle no mundo da IoT. Estou falando desde captar a informação na ponta com sensor, jogar no gateway com Raspberry Pi, jogar na nuvem, na cloud da Oracle, colocar isso no banco de dados Oracle e fazer a mineração utilizando um BI ou um BPM, um Complex Event Processing, e dar a aplicação toda filtrada com Big Data, Fast Data, na ponta, né? Então assim, é de ponta a ponta. Eu chamo de D2D, né? Device to Data Center, né? Sim, aqui. Só uma coisa, eu sou cético que as coisas os dados não estruturados vão para algum banco de dados, tá? Eu acho que vai para TXT mesmo. Como que é o nome do senhor? Luca Bastos. Luca Bastos, o senhor está estragando minha palestra. Só para te avisar. Assim como o meu amigo ali estragou a parte final, você está estragando porque eu vou falar disso. Vocês estão achando que tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo funciona. Vocês estão acreditando no cara da Oracle aqui. Não é isso? Sabem de nada, cara. Espera. Eu tô encantando vocês não estão entendendo. Calma que a gente vai destruir esse encantamento daqui a 200 slides. Fica tranquilo. Né? Então tem a Cloud Computer e tem um outro termo novo, que era até novo pra mim quando eu comecei a olhar dessa internet das coisas. O tal de Software Defined Network, SDN. Nas estruturas antigas de rede, você vai lá no roteador, dá um comando, diz qual é a rota, seta IP, coloca o firewall, etc. Na SDN, tudo foi para a nuvem. Então, via acesso de nuvem, você consegue ter acesso a todos os pontos da sua rede e, dinamicamente, colocar isso tudo para funcionar. Algumas vantagens que os gurus da internet das coisas dizem, né, é que quando você faz isso, você ganha em abstração, programabilidade, centraliza inteligência, etc. Tá? Bom, um conceito que depois que você coloca as 4 big coisas para funcionar dessa apresentação que eu estou fazendo aqui, é que você começa a ter novas revoluções. Já está muito forte, principalmente na Alemanha, culpa da Siemens, a tal da 4ª Revolução Industrial. O que é esse conceito que eles estão falando? A primeira é quando surgiram as máquinas, beleza? A segunda foi produção em série. A terceira, a automação. A 4ª leva tudo isso para a internet das coisas. Deixa o sistema automatizado, cara. De novo, não precisa acreditar em mim. Entra no YouTube, pega esse vídeo da Siemens, Indústria 4.0, assiste os 6 minutos que tem lá, sem preconceitos. Ok? Olhe esse vídeo sem preconceitos. Veja o que esses malucos, esses alemães malucos que ficam usando a chopeira lá. Os caras usam a chopeira e vai trabalhar e faz essas coisas. Né? Então olhe o que esses alemães estão fazendo e imagine uma cadeia produtiva como essa aqui no Brasil. Ok? Desculpa, como é seu nome? Luca. Tudo são flores, é tudo bonitinho, é só plug and pray, né? Você pluga e reza, é isso? Não, cara. Tem pelo menos 4 grandes tópicos que quem vai se meter a fazer a internet das coisas tem que estar ciente. Tópico 1.
Padronização. Tópico 2, regulamentação depende do governo. Tópico 3, segurança. Tópico 4, mão de obra qualificada. Vamos falar disso? Vamos falar disso? Padronização. O nosso amigo ITU tenta, com todas as forças e coração, criar um padrão de internet das coisas. E envolveu só esses caras aí, cara, para conversar. E cada um chega com a sua ideia de que o protocolo tem que ser esse, o meu é mais bonito que o seu, o meu é mais rápido, mais cheiroso, não deforma, não solta cílios, não tem cheiro. E o cara quer colocar aquilo para rodar. Dessas reuniões com esse povinho todo aí, já saíram, inclusive, alguns papers e alguns padrões aprovados pelo comitê. Mas quem foi que disse que o SG16 vai pegar e vai ser utilizado como padrão de mercado? Esse, eu diria para vocês, que é o grande desafio atual de internet das coisas. Porque todos os fabricantes de dispositivos, de produtos, de hardware, de serviço, de software, o cara tem o seu padrão. E a interoperabilidade entre eles é um desafio, né? Outro, regulamentação. Eu peguei um tópico de regulamentação para a gente falar aqui, porque você vai querer fazer com que os seus sensores se comuniquem sem fio, né? Porque não vai ser legal a chopeira ter fio, o negócio bacana é a coisa via wireless, e falar com a rede, com o roteador, com o Bluetooth. E tem poucas opções para você. A gente pode conectar via NFC, RFID, Bluetooth Low End, sistemas proprietários, Wi-Fi, Zigbee, Z-Ware, KNX, Wireless Hard, 6 Low Pain, WiMAX, 2G, 3G, 4G. Tudo junto ao mesmo tempo agora. Aí tu liga o teu sensor e ele não funciona. Por que será? Porque o fabricante vendeu para você isso. Olha que legal, cara. É só colocar o meu TX com o meu RX e funciona. Aí você, não sei por que você quis fazer isso, você afasta o seu TRX do lugar que foi especificado. E o seu RX também afasta. E aí no mundo real, isso não é mundo real, tem aqui outros sensores pendurados, cara. Tá claro ou não? Né? Então tem um monte de coisa aí que vai gerar interferência. O seu equipamento, o seu sistema tem exclusividade naquela faixa de frequência? Não? Então vai ter que ter uma seletividade, um range, um alcance para que isso funcione. Quem define isso aqui no Brasil? A nossa amiga Anatel. Né? Eu andei falando umas bobagens esses dias lá no Olhar Digital, porque o pessoal está insistindo em ligar a TV digital na mesma frequência da 4G. Vai ficar uma beleza, cara. Você escolhe, ou você fala, ou você assiste jogo. Né? Como que é? Já tá tendo problema. Já tá tendo problema. Já tá tendo problema. Cadê meu amigo do problema? Já tá tendo problema. Tá aí. Já tá tendo problema. Né? Lucas, né? Luca, sem S, cara. Sem S. Eu adoro esse termo que um cara lá em São José utilizou para IoT. Internet of Terror. Fala sério, o cara é um gênio, bicho. Porque você vai começar a pendurar 50 bilhões de dispositivos e o desgranhento vai hackear a sua chopeira. Vai roubar o teu chopp. Mas enquanto for o chopp dele, tá beleza, cara. Dane-se o chopp dele. O problema vai ser quando ele começar a hackear o Streetline. Quando ele começar a hackear câmeras de segurança. Quando ele começar a hackear servidores aonde os dados foram enviados. Aí você... Não, esse merece. Esse merece. É a Skynet chegando, gente. Vocês não estão entendendo. É controle, Nico. É controle. Quem falou? É o quê? Controle, Nico.
pior. Uma coisa pior. Programador preguiçoso. Ah, não, peraí. Existe um conceito agora chamado Data Speicherkeit, que é você armazenar o mínimo de informações necessárias para fazer teu marketing, fazer teu BI e tudo mais. Porque se você armazenar tudo, como muito vagabundo está fazendo aí, o que acontece? Você está transferindo a responsabilidade sua, desenvolvedor, para o teu cliente. Quer dizer, o Walmart, Ponto Frio, vai passar a ser guardião de um monte de dados, que lá o funcionáriozinho dele vai pegar teu cartão de crédito, vai pegar um monte de informações. Então nós, como desenvolvedores, temos a obrigação de sermos conscientes e armazenarmos o mínimo. Por exemplo, o IP6, se você vai acabar o NAT com o IP6. Então você, se eu pegar o teu IP, eu sei teu endereço, teu telefone, sei tudo. Então nós temos uma responsabilidade a mais. Então procure esse termo, Data Speicherkeit, é um termo alemão, e que significa isso, guardar só o que interessa. Tá filmado, tá gravado, procurarei depois, fique tranquilo. Mas você continua estragando minha palestra, porque a gente vai falar do Item 4. Calma, a gente chega lá, né? Porque é o seguinte, cara, tem uma tonelada de casos na web. Você entra no Oráculo, no Google, você vai achar um monte de gente que já tá hackeando o sistema. Cara que entrou em câmera de segurança, cara que hackeou os roteadores, fez um update de firmware no roteador, onde o cara faz uma cópia dos dados que trafegam por lá. Ficou legal pra você, não ficou? Bacana demais isso, né? Uma notícia, tá aí o link depois, eu passo pra vocês, né? 300 mil roteadores da marca aí, XD-Link, Micronet, Tenda, TP-Link, sofreram um ataque e passaram a automaticamente passar os dados que trafegam por ele para um programinha malicioso. Coisa linda, não é? Tudo que você queria saber sobre a internet das coisas, é isso? Agora sim chegamos, né? Mão de obra qualificada. Porque vocês vieram aqui, tenho certeza, porque um dos objetivos de vocês é entrar nesse mercado. Se não é que já estão nesse mercado, né? Saber onde é que se aplica as coisas, como é que eu consigo implementar esse monte de coisa. Eu tive que falar com essa pessoa aqui. Alguém conhece essa pessoa? Quem é? Quem falou? Eu assisti uma palestra dessa mulher lá onde foi mesmo, cara? Onde que eu assisti a palestra? Não lembro. No E-Live, isso mesmo. E cara, eu não sou muito de fazer isso, acaba a palestra, ficar enchendo o saco do palestrante, ficar fazendo perguntas, mas eu tive que fazer, cara. Eu parei lá, fui falar com a Alicia White, porque ela fez a palestra que eu queria ter feito. Ela fez a palestra que era assim, ó: o que o pessoal do marketing não conta pra vocês sobre a internet das coisas. Porque o pessoal do marketing conta as coisas legais, tudo funciona nos PowerPoints. PowerPoint é lindo, né? Ela escreveu um livro aí de sistemas embarcados, um livro muito bom, por sinal. Aí eu parei e falei: Alicia, pelo amor de Deus, cara, essa palestra mudou minha vida, velho. Eu preciso da sua autorização para usar isso nos eventos que eu vou fazer no Brasil, cara. Eu preciso divulgar a sua palestra, cara. Não, pode fazer, pega esses PowerPoint aí, porque eu caprichei nos desenhos. Você vai ver que ela é uma menina muito caprichosa nos desenhos dela, né? Então ela caprichou nos desenhos. Aí, se você entra na Freescale, por exemplo, e pega aqui uma ideia de estrutura do como tem que ser a internet das coisas, está muito claro. Eu tenho 300 mil dispositivos. Esses caras podem estar conectados na cloud através de sistema de celular ou de um gateway dedicado via Wi-Fi, Bluetooth, o que seja, via fibra ótica, isso aqui, ou satélite, ou outras torres, ele acaba levando, né, isso para conexão de cloud, e você faz tudo isso que a gente está falando aqui acontecer. Muito bem. A Alicia fez esse desenho sobre a mesma ideia. Vocês não estão entendendo, mas é a mesma coisa, tá? Daquele desenho lá para esse. Tá aqui o seu dispositivo. Está aqui o canal de comunicação, está aqui o meio da internet e está aqui o cloud para chegar até você. Certo? Igualzinho. E ela colocou um conselho: seja muito cuidadoso com o que você deseja. Você quer realmente fazer isso tudo funcionar? Legal. Você quer ter programadores Lucas, sem S, não preguiçosos? Tranquilo. Você quer fazer a internet das coisas funcionar? Tranquilo.
tranquilo. Esse aqui eu copiei, Ctrl+C, Ctrl+V do slide dela. Cara, porque é fantástico. Ela fala assim, tranquilo, fácil. Quer fazer o cara trabalhar com dispositivos? Ensina para ele linguagem C, C++, Assembly, com ARM, com PIC, com INT51, com... Beleza? Você entendeu isso tudo? Legal. Aí agora, você vai fazer comunicação? Fica tranquilo. Você tem só que manjar de TCP/IP, RF, só essas coisas. Aí você quer trabalhar com a internet? Todo o ambiente de desenvolvimento seguro. Né? Você quer colocar na cloud? Tem um monte de coisa. O cara tem que ser expert em HTML, CSS, Java, Ajax. Pouca coisa pra gente saber, não é? Quem aqui se sente 100% confortável a dominar tudo isso? Mas nem eu, velho. Tá entendendo? E isso é a mais pura realidade. Você domina isso tudo para colocar a internet das coisas para funcionar? Se você dominar, me avisa que você está contratado. A gente tem vagas. Tá? Temos vagas. Bom, vamos fazer algumas aplicações para eu responder a pergunta do meu amigo ali. Outro cara que eu assisti lá na Califórnia foi o professor Pister, da Universidade de Berkeley, que é um dos caras que eu vi lá com a maior aplicação prática real funcionando da tal da internet das coisas. Tá? Não vi ninguém até agora no mundo fazendo algo no porte do que o professor Pister fez. Também interpelei ele no final da apresentação, pedi por gentileza que ele me enviasse os PowerPoints e a autorização para eu mostrar isso aqui, porque é fantástico, na minha opinião, o que esse doente mental está fazendo. Ele trabalha numa empresa que provê automação para indústrias. E ele, de verdade, pegou ambientes industriais ruidosos, com EMI, com problema de temperatura, etc., e implementou nos sistemas de medição da planta industrial dele comunicação sem fio para tirar a medida de vazão, de temperatura, de controle de válvula, etc, etc, etc. E montou uma rede para isso. E em campo, as coisas são um pouquinho diferentes do PowerPoint. Né? Porque em campo, ele instala isso numa refinadora de petróleo lá no Alasca e essa porcaria tem que trabalhar de verdade dentro dessa faixa de temperatura. Vocês não estão vendo, mas aqui tem um sensor. Você gelou. Vocês estão achando que isso aí é o pior? Não, não é o pior. Ele levava isso para as refinarias coletas lá no Arizona, né, no deserto, e esse cara passava por chuva, tempestade de poeira, altas temperaturas, e o bicho tinha que funcionar. Isso é uma das plantas que ele mostrou, de uma refinaria, em que ele fez toda a automatização, com o conceito de internet das coisas. 3 km², 90% de cobertura, tá uma porcaria para vocês verem, mas depois a gente manda os slides e faz algum jeito. Mas cada pontinho vermelho desse aqui é um sistema de transmissão automática dentro dessa refinaria. E funcionou. Né? Mas isso aqui é onde o professor Pister ganha dinheiro. Ele é funcionário de uma empresa para desenvolver esse tipo de coisas. Aonde ele se diverte? Ele se diverte em Berkeley, fazendo algumas pesquisinhas. Né? A pesquisa que está dando maior repercussão para o professor é o tal do computador do tamanho de um grão de areia. Ele bolou da cabeça dele que todo aquele processamento embarcado poderia caber num dispositivo com 1 a 2 milímetros por 1 a 2 milímetros. Você consegue enxergar aí o que é 1 a 2 milímetros por 1 a 2 milímetros? Aí você fala, esse cara aí tá viajando na maionese, né? Legal, então vamos ver alguns artigos que o professor publicou, aonde ele lá em Berkeley já começou a fazer a implementação desse nanocomputador. Então aqui é um microscópio, né, eletrônico, aonde a base do computador foi construída, o substrato onde vão as coisas, né? Aí ele começou a montar o computador e fazer testes, ok? E aí ele começou,
Lógico, como todos os desenvolvedores de sistemas embarcados, ele parte da revisão alfa para a revisão beta, para a revisão gama, e uma hora ele chega. Então, tudo que ele queria que o computador tivesse, ele montou primeiro nessa plaquinha, depois ele montou nessa, depois ele pôs nessa, e a coisa está reduzindo, até chegar no desgranhento de 1 milímetro por 1 milímetro. O Governator aprovou o trabalho dele. Skynet, né? Estamos próximos, né? Então ele andou apresentando isso nas feiras, né? Lá em Berkeley. O Governator ficou pirado nas apresentações. O quê? A Skynet vai ser verdade? I'm back, né? I'm back. Hasta la vista, baby. É exatamente, cara. Aí, o primeiro conceito que o professor Pfister usou para esse tal de nanocomputador foi um Virtual Keyboard. Essa aqui, se eu não me engano, é a revisão alfa, né? Funcionou, usou um ARM, conexão. Depois ele fez um beta, comparação dos tamanhos, e a coisa funcionou com uma série de sensores. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí ele montou uma luva com vários sensores, né? Cada um num dedo. E aí o cara fazia, através da leitura de dados, esse gesto não, tá? Esse aqui não. Ele fazia gestos com a mão, e para cada gesto que ele fazia, ele conseguia ler um padrão. Pera um pouquinho. Se eu tenho um sensor desse em cada dedo da mão, coloco as duas mãos, movimento para lá, movimento para cá, faço um gesto qualquer, esse negócio consegue ler. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Tom Cruise. Quem falou Tom Cruise? Quem fala? Minority Report? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, cara. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Você já pensou? Com a internet das coisas, você tem uma luva que você coloca na mão e você faz qualquer gesto, faz uma criptografia desse gesto, e esse gesto abra a porta, faça isso, ande, mude de canal, aumente o volume. E... Locutor para linguagem. Nossa, eu não tinha pensado nisso, cara. Eu não tinha pensado nisso. Você imagina você fazer um tradutor de Libras em tradução simultânea, o que o cara fala, né? Só não pode ser aquele cara lá do Mandela, né? Foi do Mandela, né? Só não pode ser aquele, né? Que o cara começa a fazer, ele... Não, o que é isso? É o tradutor que deu pau? Não, é o cara que não sabe falar mesmo. Né? Só não pode ser aquele. Eu preciso de água. Eu preciso de água porque o que vem agora é realmente revolucionário. Copa do Mundo. Brasil e Rio. Né? Nós temos o melhor padrão de tomadas elétricas do mundo. Ninguém é mais seguro do que nós. Ninguém. Né? Eu lembro, vou puxar das antigas agora, hein? Eu lembro quando a TV analógica, né, foi ser definida pelo mundo, existia um sistema alemão chamado PAL. E o mundo inteiro usou um sistema. O Brasil optou pelo PAL-M. Porque nós somos bons, cara. Quando veio a TV digital, o mundo inteiro tinha um padrão. Nós usamos o nosso. Nós somos muito melhores que esses caras todos aí. Então, a palavra da moda qual que é? IoT, internet das coisas. Aliás, temos algum mineiro aqui? Lá é a internet dos trem, né? Lá. Wi-Fi, é lógico, uma versão mineira, né? Wi-Fi. Né? Entendeu? Então, lá é a internet dos trem. Então, cara, é fantástico isso. E é lógico que o Brasil
não poderia ficar de fora da internet das coisas. Né? Imagina, a gente vai ficar para trás do mundo? Então, é com muito orgulho que eu anuncio para vocês o programa Minha IoT Minha Vida. Vocês não estão entendendo, né? Leia a notícia. Já está sendo tratado pelo governo brasileiro como sendo uma coisa de política pública. Já com financiamento do BNDES, cara. Você está entendendo que você pode pegar financiamento para construir a sua rede de IoT? Nós vamos longe, cara. Nós vamos longe. Vamos lá para Carapicuíba. A TechTraining é uma empresa especializada em treinamentos. A gente vem brincando aí de dar palestras, aulas, treinando o pessoal desde 2008. Temos um sistema de EAD para fazer treinamento online de microcontroladores, microprocessadores, né? Estamos investindo fortemente na questão de impressão 3D. Algumas das pessoas ganharam aí um brindezinho, né, da nossa impressora que está em testes, em fase de testes, né? Logo logo a gente vai mandar aí para vocês alguns dados sobre a impressora. Meus dados de contato estão aqui. Desculpem pelo MSN, isso é da época que o MSN ainda existia, né? Então, o Alessandro Ferreira da Cunha sou eu. Skype, estou sempre ativo. Entra no site da TechTraining. Quando a gente montou essa palestra para falar de internet das coisas, a gente aproveitou um monte de experiência que a gente trouxe lá de fora sobre isso, né? E espero mesmo que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. E o nosso amigo Marcos aqui agora acho que vai abrir para alguma sessão de perguntas e respostas, alguma dúvida, comentário, sugestão, crítica, elogio à parte. Antes disso, eu só ia comentar se todos os apresentadores puderem passar as apresentações, aí o pessoal não precisa ficar copiando. Perfeito, R$10 a gente manda sem problema nenhum. Tranquilo. A gente manda via PayPal. Beleza, olha. Alguma pergunta, comentário, crítica, elogio, sugestão? Sim. Aqui, por favor, que agora eu vou ficar com o microfone. Desculpa, eu estou falando muito, mas essa... Imagina, eu também falo pouco. Eu gostei. Bom, a apresentação foi brilhante. Parabéns. Essa última brincadeira realmente foi uma brincadeira. Porque essa reunião que houve do BNDES foi uma coisa séria. Eu mostro que o governo está preocupado com isso aí, então acho que há projetos de governo nessa área. Acho que todo mundo está aqui quer ganhar dinheiro, quer participar de alguma coisa disso aí. Então, o único problema dessa reunião do BNDES foi fechada para convidados. Então, não foi daquele jeito que a gente gosta. Luca, eu vou lhe pedir uma gentileza. Não peça de verdade a minha opinião sobre esse último slide. Você pode não gostar dela. Próximo. Ali, lá no fundo, aqui na frente, ali no fundo, aqui na frente. Fala. Eu queria a sua opinião sobre o último slide. Passa lá pro rapaz lá do fundo, por favor. Passa pro rapaz lá. Eu não sou o Luca. Eu corro o risco de ser expulso do auditório se eu der minha opinião, tá lá. Mas é claro que foi uma brincadeira. É claro. E eu vou falar sobre o último slide. Oh, muito bem, fala lá. O que acontece é o seguinte, o Brasil é hoje o quarto país exportador, quarta maior potência na agricultura. Quando a internet surgiu, o Brasil perdeu absolutamente a onda da internet, foi um follower, não foi um líder em absolutamente nada do que a gente fez de tecnologia. Hoje a gente tem um papel um pouco diferente por conta do Marco Civil, na esfera civil, não na tecnológica, por conta de ter sido a primeira legislação do mundo a dizer quais são os direitos dos cidadãos dentro da internet, ao invés de imputar apenas sem antes definir quais são os direitos. Então essa oportunidade que o Marco Civil trouxe, o mundo começou a olhar para a gente com uma certa atenção. E surgiu uma discussão em cima da internet das coisas que, uma vez que o Brasil é o quarto país, quarta potência na agricultura, e a gente tem dimensão continental, por que não o Brasil começar a estudar um pouco mais a sério como colocar uma série de coisas de automação dentro da agricultura para que isso seja replicado lá fora?
Então, por isso vai ter política pública e por isso vai ter investimento para fazer esse tipo de custeio. Eu não sei se vocês acompanham hoje como é que está a questão da internet das coisas na agricultura, mas hoje em dia você tem praticamente 2 ou 3 multinacionais que entregam a semente, entregam um PDA que controla o trator e através da Skynet deles, eles monitoram o trator e dizem quanto você vai plantar, quanto você deixa de plantar. Se você aceitar tudo isso, você vai ter a garantia do investimento que você fez. Se você não aceitar, o problema é teu. A gente não tem hoje uma solução feita com base em interoperabilidade, padrões abertos para a agricultura. Ou seja, a agricultura brasileira, que é a 4ª do mundo, está sendo cada vez mais presa em tecnologias proprietárias e tecnologias que atendem a determinados interesses. Então a preocupação do governo brasileiro é exatamente essa. Ao invés de a gente aceitar o que vem de fora, aproveitar essa oportunidade para poder estudar. Legal, maravilhoso, tomara que funcione e tomara mesmo que a grana que jogaram nos estádios da Copa seja utilizado para coisas como essa. É o meu sincero desejo. Mais alguma pergunta técnica? Não? Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês amanhã. Próximo.